Consulado-Geral do Brasil em Miami celebra Dia Mundial do Português com workshops e palestras. Governo abre inscrições para programa de subsídio financeiro para ONGs pró-imigrantes. Nova York vai começar a ajudar moradores de baixa renda a instalarem ar-condicionado para o verão. Cantora Anitta recebe prêmio de empoderamento feminino nos Estados Unidos. IGP de Miami vai homenagear Ayrton Senna com um mural gigante feito pelo artista plástico Cobra. Mas estou feliz porque eu vou poder celebrar mais uma vez a vida do nosso gênio, Ayrton Senna. Olá, boa noite. Muito boa noite. Neste final de semana, no dia 5 de maio, é celebrado o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Você sabia que o nosso idioma é o mais falado do hemisfério sul do planeta? São pelo menos 9 países que falam português. E para celebrar essa data tão importante, o Consulado-Geral do Brasil em Miami, na Flórida, abriu as portas hoje para palestras e workshops abordando a importância da língua materna e de herança. A repórter Cone Rocha tem as informações. Foi um dia para celebrar e homenagear a nossa língua portuguesa, que tem mais de 400 anos de existência. O Consulado-Geral do Brasil aqui em Miami convidou a comunidade brasileira para interagir, comemorar e ouvir uma palestra sobre como manter e desenvolver o português como língua de herança. Mas você está ampliando a oportunidade da qualidade de acesso a essa língua. Quem discursou foi a PhD professora Ivian Destro-Boruchowski, que é pesquisadora e educadora com 25 anos de experiência em educação no Brasil e nos Estados Unidos. O papel da família é essencial e isso ficou muito claro, né, hoje com a palestra da Ivian, que foi muito esclarecedora, e que o bilinguismo, ele é natural para a criança, então a gente precisa consolidar primeiro a nossa língua. A criança precisa ser alfabetizada em português, a criança precisa ouvir o português, precisa conhecer a cultura brasileira, para ela poder se sentir pertencente a essa cultura. Isso é determinante na formação dela como pessoa, essa sensação de pertencimento. E depois disso, para qualquer que seja o país que você for, se for para aprender inglês, se for para aprender qualquer outra língua, o seu filho naturalmente vai aprender. Então, essa questão de que talvez seja mais complicado, isso é mito. A criança ela consegue aprender outras línguas de uma forma muito natural. E quanto mais estruturada está a formação linguística dela na língua mãe dela, que é o português, mais facilmente ela vai absorver essa cultura. Durante toda a manhã, os convidados aprenderam como manter o português vivo em casa e também ganharam de presente o livro escrito pela palestrante. Um evento que, além de celebrar a nossa língua, também discutiu e relembrou a importância de manter esse idioma vivo dentro de casa, junto com os filhos. É muito importante que as famílias busquem conhecimento sobre como valorizar e desenvolver o português dentro de casa e combatam os mitos que às vezes existem de que precisa abandonar o português ou para alfabetizar em inglês precisa esperar em português. A ideia é que as famílias busquem informação e valorizem as suas línguas de herança, porque quanto mais desenvolver a língua de herança, melhor desenvolverá as outras línguas. Celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa é manter viva a nossa cultura, nossas tradições, costumes, a nossa religiosidade e a nossa literatura. E o principal é unir diferentes povos que adotam esta língua como parte de sua cultura. E neste final de semana acontece o Prêmio de Fórmula 1 em Miami, no sul da Flórida, com pilotos do mundo inteiro. É a terceira vez que a cidade recebe esse evento desde que se juntou ao calendário oficial da corrida em 2022. Mas este ano essa disputa no Autódromo Internacional de Miami vai ter um gostinho diferente. É que o artista plástico Eduardo Cobra grafitou um painel gigante do tricampeão mundial Ayrton Senna bem do lado do grid de largada em homenagem ao piloto. Quero mostrar para vocês uma novidade. Cobra varou 3 madrugadas para que o painel ficasse pronto a tempo da corrida deste final de semana. O mural é uma homenagem aos 30 anos da morte do tricampeão mundial Ayrton Senna.
Antes da inauguração, Cobra mostrou exatamente o local onde seria feito o grafite. A gente está bem ao lado aqui do grid de largada. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Dá uma olhada aí, tá vendo? Olha lá atrás, lá, as arquibancadas e tal. Agora a novidade que eu quero contar para vocês é o seguinte, tá vendo essa parede aí, ao lado do grid de largada? Eu fui convidado para pintar um mural, tô cansadão, vou ter que trabalhar aqui das 6 da tarde às 6 da manhã todo dia, mas estou feliz porque eu vou poder celebrar mais uma vez a vida do nosso gênio, Ayrton Senna. O painel gigante de 11 metros de largura e mais de 8 de altura foi apresentado ontem para o público em uma cerimônia oficial. A imagem que mostra o piloto com o capacete amarelo está na parede da torre de controle do GP de Miami, que será disputado neste domingo. Quem estiver na arquibancada e na pista vai conseguir visualizar a imagem com clareza. O ídolo brasileiro Ayrton Senna morreu aos 34 anos de idade no dia 1º de maio de 1994 em um trágico acidente durante uma corrida no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. E atenção, ONGs brasileiras que ajudam imigrantes legalizados aqui nos Estados Unidos. O governo norte-americano abriu inscrições para o programa que fornece ajuda financeira às organizações. O USCIS abriu as inscrições para o programa anual chamado Concessão de Cidadania e Integração. O projeto visa selecionar ONGs para receber financiamento federal. Esse dinheiro deverá ser usado para preparar imigrantes para se tornarem cidadãos americanos, como disponibilização de cursos de inglês, história e civismo dos Estados Unidos, além de preparativos para o teste de cidadania. Esse programa existe há 16 anos e tem cerca de 10 milhões de dólares em subsídios para serem distribuídos em entidades que ajudam imigrantes legalizados a se naturalizarem. Durante o governo Trump, esse benefício chegou a ficar suspenso, mas foi reativado em 2021 no governo Biden. O objetivo é ajudar o maior número de imigrantes legalizados possível. E depois do intervalo, o presidente Biden se pronuncia pela primeira vez sobre protestos nas universidades. E pesquisa mostra que sentir raiva pode prejudicar os vasos sanguíneos e aumentar o risco de infarto. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTapSend. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ninguém gosta de sentir raiva, né? Mas muitas vezes é difícil controlar esse tipo de sentimento que chega de repente e forte. Mas após a conclusão de um novo estudo sobre os efeitos da raiva no nosso organismo, especialistas dão um motivo a mais para respirar fundo quando ela chegar. O sentimento de raiva pode prejudicar a função dos vasos sanguíneos, mesmo se você passar por um breve episódio. Foi isso que descobriram cientistas norte-americanos após uma nova pesquisa. Para chegar a essa conclusão, eles dividiram cerca de 300 participantes e distribuíram tarefas que os fez recordar sentimentos de raiva, tristeza, ansiedade e neutralidade. Os testes eram feitos em rodadas de 8 minutos e sempre antes e depois das tarefas eram colhidas informações dos voluntários, como medidas de pressão, por exemplo. Nas tarefas direcionadas de tristeza e ansiedade, ninguém apresentou alteração significativa nesses marcadores em comparação com a tarefa neutra. Já nos testes que provocaram raiva, os pesquisadores observaram 3 principais maneiras de impactos na saúde dos vasos sanguíneos. Primeiro, foi mais difícil para os vasos dilatarem. Os marcadores celulares ligados à lesão e sua capacidade de recuperação também foram impactados. E após a tarefa de 8 minutos, os vasos sanguíneos demoraram em média 40 minutos para voltarem ao normal. Isso indica que um ataque de raiva aumenta, por exemplo, o risco de infarto após esse episódio. Os pesquisadores ainda vão realizar mais estudos para entender os efeitos disso a longo prazo no corpo humano.
Os dados dessa primeira etapa da pesquisa estão publicados no Journal of the American Heart Association. Agora a gente fala de imigração, porque na Geórgia a população saiu às ruas para protestar contra as novas medidas aprovadas no estado. Ontem, o governador sancionou a medida que permite a caça e também a prisão de imigrantes sem status que estão no território estadual. Os manifestantes marcharam em Atlanta carregando cartazes em defesa dos imigrantes. O grupo andou por vários quilômetros até chegar à frente da mansão do governador da Geórgia, Brian Kemp. Aos gritos, eles pediam que o republicano vetasse o projeto de lei 1105. A medida exige que xerifes e oficiais de correção do estado denunciem suspeitos de imigração ilegal ao ICE. Para os manifestantes, a lei, aprovada pelo Legislativo em março passado, permite que a polícia estabeleça um perfil racial, aumentando o preconceito e os crimes de ódio contra imigrantes em geral no estado. Em resposta, o governador disse que o foco da nova medida é manter os imigrantes ilegais perigosos fora das ruas, facilitando suas deportações aos países de origem. Sem a revogação pedida por parte da população, agora estrangeiros com mais de 18 anos, que forem parados no trânsito, na rua ou em qualquer outro lugar, podem ser presos e entregues ao ICE se não estiverem no estado de forma legal. E os policiais que não cumprirem a nova medida serão punidos administrativamente. O presidente Joe Biden se pronunciou pela primeira vez de forma direta sobre os protestos universitários com relação à guerra Israel-Hamas. Biden se disse favorável à liberdade de expressão e aos atos pacíficos, mas condenou a violência que tomou conta das manifestações. Hoje, como consequência a esse pronunciamento de Biden, o secretário nacional de Educação, Miguel Cardona, enviou uma carta aos presidentes das faculdades e também das universidades condenando os incidentes de antissemitismo nos campos. No documento, Cardona expressou preocupação com o aumento dos relatórios de antissemitismo contra estudantes judeus e também ofereceu recursos, como treinamentos de segurança para os campos. A gente lembra que nas últimas semanas aumentaram os embates entre estudantes e também policiais. Até agora, mais de 2.000 pessoas foram presas. No próximo bloco, polícia de Wisconsin atira e mata adolescente que tentou invadir uma escola armado. E a gente mostra que Nova York aprovou o subsídio para ajudar os moradores de baixa renda a instalarem ar-condicionado. No Mississippi, um premiado professor de middle school de um distrito escolar foi preso por crimes sexuais. Ele é acusado de diversas condutas inapropriadas com os alunos. Esse é um dos nossos destaques do Giro de Notícias de hoje. Did you touch children inappropriately, Mr. Shouse? Tyler Shouse, de 34 anos, foi detido por oficiais do departamento de Petal. O professor de quinta série é acusado de tocar em crianças para fins lascivos e tem ao menos um caso registrado de divulgação de material sexual de menor de idade. A polícia diz que há pelo menos 3 vítimas, todas crianças. Tyler é um educador famoso na região, chegou a receber um prêmio de honraria dedicado aos profissionais de educação considerados acima da média na carreira. Em Wisconsin, a comunidade de Horeb Middle School se recupera após um susto nesta quinta-feira, quando a polícia atirou e matou um menino de 14 anos que tentou entrar na escola com um rifle para cometer um atentado. I heard people saying there was an active shooter nearby and I started running. De acordo com o distrito escolar, todos os estudantes saíram ilesos do incidente, exceto o menino baleado pela polícia. Ainda não foram divulgadas informações sobre o jovem que tentou executar os colegas. As aulas estão suspensas até a próxima segunda-feira. Também no Wisconsin, uma mãe ficou gravemente ferida e a filha, de apenas 4 anos, morreu após um atropelamento em Milwaukee. Imagens mostram o motorista e o passageiro correndo para ver o que aconteceu. Na sequência, ambos voltam para o carro e fogem. A polícia conseguiu prendê-los pouco depois, após uma perseguição. A família das vítimas pede justiça e a mãe segue internada na UTI, sem saber da morte da criança. O motorista já atropelou e matou uma outra criança em 2018. Uma empresa de utility em Minnesota está usando uma nova tecnologia inteligente para melhorar a forma de fornecer eletricidade. É um dispositivo de aparência futurista que está sendo anexado à linha de energia para coletar dados. Outros estados já estão de olho nessa inovação.
Um drone e 2 minutos é tudo o que se precisa para instalar um Neuron Heimdall em uma linha de alimentação. Dentro desse dispositivo, milhares de sensores passam a realimentar dados sobre a linha de energia em tempo real. Tudo desde temperatura, ângulo e velocidade do vento. Essa tecnologia nos fornece muito mais insights sobre todos os fatores que influenciam a quantidade de energia que pode fluir em uma linha, diz a vice-presidente da Great River Energy. O CEO da empresa que desenvolveu a tecnologia explica que o sistema é autônomo e pode ser usado por décadas sem qualquer manutenção. Essa mudança no fornecimento de energia está nos ajudando a cumprir o padrão livre de carbono de Minnesota até 2040, diz a especialista. E com a ampliação dos dispositivos, a ideia é permitir que mais energia corra pelas linhas de forma segura e confiável, beneficiando cada vez mais pessoas. A companhia pode aumentar sua capacidade das linhas de 30% a 40%, diz o desenvolvedor. Tudo isso reduzindo riscos ao consumidor e evitando quedas de energia. A tecnologia também vai ser uma mão na roda para ajudar as equipes das utilities a identificar problemas na rede mais rápido do que nunca. Se você mora em Nova York, a gente tem uma boa notícia. O governo estadual aprovou um subsídio financeiro para ajudar pessoas de baixa renda a comprarem e instalarem ar-condicionado e ventilador nas suas casas. Mas para receber esse dinheiro, é preciso se inscrever no programa de assistência à energia doméstica e ver se você se qualifica. A medida foi anunciada para combater a alta onda de calor esperada para este verão. A reportagem é da Carolina Camargo. Segundo a National Oceanic and Atmospheric Administration, o verão deste ano deve ser um dos mais quentes desde a década de 80. A previsão é que sejam registradas as maiores temperaturas já vistas. E para tentar amenizar esse problema, o estado de Nova York está oferecendo uma ajuda de até $1.000 para a compra de um ar-condicionado ou ventilador, além da instalação do aparelho. A ideia é fornecer o equipamento para pessoas que tenham alto risco de doenças relacionadas ao calor. A população está sendo encorajada a se inscrever no programa oferecido pela Assistência Energética Doméstica do Estado de Nova York, conhecido como HIP. Mas atenção, é preciso ser elegível para aplicar para o programa. Entre os requisitos está a exigência de ser morador do Estado de Nova York e não ter ar-condicionado em casa, nem ter solicitado esse benefício nos últimos 5 anos. A lista completa das exigências pode ser encontrada no site do HIP, que está na tela. Com o calor que assola Nova York, o governo iniciou uma política de estímulo de compra de ar-condicionado para pessoas idosas ou com condições de doenças crônicas. Uma medida muito interessante, até porque a utilização de ar-condicionado faz com que essas pessoas fiquem num ambiente com uma umidade e uma temperatura amena. Porém, é muito importante ressaltar que o aparelho de ar-condicionado em si, ele retira a umidade do ar, deixando esse ar mais seco. Então, pessoas que têm condições como asma ou bronquite podem se desfavorecer disso. Então, é interessante que seja colocada uma bacia de água, tá, dentro do estabelecimento, que esse ar-condicionado ficar ligado para que sim tenha uma umidade correta no ar para estas pessoas. Uma dica também muito importante é a hidratação. Essas pessoas precisam ficar hidratadas o tempo todo, ingerindo água, água de coco ou até isotônicos. E uma alimentação balanceada e leve, para que o organismo não tenha uma grande dificuldade em digerir e absorver os nutrientes diante desse calor estratosférico que assola Nova York. Depois do intervalo, a cantora Anitta recebe prêmio de empoderamento feminino aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Tornados repentinos se formaram em partes do Texas, provocando um rastro de destruição. Até o momento, por sorte, não há vítimas fatais.
mas há vários relatos de pessoas feridas sendo tratadas nos hospitais. As formações surgiram do nada em áreas de Hawley, na região central do estado, tocando solo e varrendo tudo o que estava no caminho. Na zona rural da cidade, fazendas foram destruídas e o distrito escolar acabou fechando, com muitas aulas canceladas ainda nesta sexta-feira. Segundo as autoridades, não há mais risco de novas formações nessas regiões. Vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo para o final de semana. Chega com a gente aqui no nosso telão, gente. Olha, em Boston, previsão de sol entre nuvens, assim como em Nova York, mas tem previsão de chuva em Washington, lá na capital. Em Charlotte, tempestade prevista, assim também como em Atlanta, onde a mínima fica em 62. Na Flórida, a previsão para o final de semana é de sol entre nuvens, com pancada de chuva na área de Miami. Em New Orleans também, sol entre nuvens, máxima de 88. O mesmo cenário em Houston, com mínima de 73, a máxima de 84. San Antonio e Brownsville a gente tem tempo encoberto, mínima de 72 em San Antônio. El Paso, o sol já vai brilhar o dia inteiro, com máxima de 90 graus, bastante calor nessa área. Albuquerque, o tempo encoberto, com mínima de 50, máxima de 76. Phoenix, o sol vai brilhar, 94 graus de calor, aí máxima bastante calor nessa área. Las Vegas, sol vai brilhar o dia inteiro também com máxima de 89. Los Angeles, tempo encoberto. E São Francisco, olha só, chuva, o sol nem dá as caras por lá, mínima de 47, máxima de 58. E a cantora Anitta foi uma das homenageadas pela revista Variety em New York com um prêmio chamado Power of Women, Poder das Mulheres. Coube à atriz brasileira Bruna Marquezine anunciar no palco que a amiga era uma das premiadas do evento com um discurso emocionante. Anitta chamou Bruna de irmã, disse que estava feliz com o troféu e falou de uma forma improvisada por quase 5 minutos. A cantora disse que o prêmio era mais que um reconhecimento, servia de inspiração para as pessoas que, assim como ela, nasceram nas favelas do Brasil e que agora podem sonhar e acreditar num futuro. Anitta lembrou ainda que muita gente com talento vinha de lugares sem estrutura, sem apoio e oportunidades, mas que com muita dedicação e trabalho era sim possível atravessar fronteiras, assim como ela fez. A premiação da revista Variety acontece anualmente e celebra as mulheres bem-sucedidas que se destacam no mundo e que servem de exemplo pelo empoderamento e pelas conquistas. E agora é hora de parar tudo que você está fazendo e respirar, porque hoje é o Dia Nacional de relaxar, meditar e inspirar profundamente. A dica é procurar ambientes tranquilos, ao ar livre, para você se conectar com a natureza e descansar. A repórter Carla Marinho tem mais informações. Nada de estresse, correria, contas, problemas e afazeres. O dia é de pausa na rotina e na agenda lotada para respirar fundo e meditar. Hoje, 3 de maio, é o Dia Nacional da Meditação no Jardim, uma data para conscientizar sobre a importância de reservar esse tempo para si mesmo. A prática de meditação é muito mais do que apenas a diminuição do estresse em nossa vida. Os benefícios da prática de meditação vão além disso, porque eles trazem maior consciência para a nossa vida, uma maior interação de qualidade de vida a todos que estão ao nosso redor, melhores tomadas de decisões, ajudam na memória, melhoram muito quadros de dor crônica. Então, são benefícios que vêm para uma vida toda. A Patrícia é fisioterapeuta e professora de yoga há mais de 15 anos. Segundo ela, a prática física está diretamente ligada a esse estado mental. O maior objetivo da meditação é estar presente durante o seu dia a dia. Isso traz momentos em que diminui a sua ansiedade, diminui aqueles pensamentos repetitivos, você foca nas tarefas que você está realizando naquele momento. O ambiente ideal também é importante para a prática da meditação. Campos gramados e jardins ajudam a isolar a mente do mundo exterior e permitir a concentração profunda. Esses espaços estão cheios de gatilhos naturais, como o canto dos pássaros e fontes de água, que ajudam a acalmar a mente. O conceito de meditação é antigo nas culturas do sul da Ásia, mas foi no século XIX que se popularizou nos países ocidentais. As pessoas começaram a projetar jardins exóticos com lagos, sinos de vento e música suave, recriando a essência da meditação de jardim vinda das culturas chinesa e japonesa. E a partir dos anos 2000, o dia 3 de maio se tornou a principal data para a conscientização dessa prática da meditação nesses ambientes. Você pode começar nessa sua primeira meditação percebendo o movimento enquanto você respira que acontece no seu corpo.
ou deixar suas mãos relaxadas. Uma outra técnica pode ser prestando atenção na entrada das narinas, onde você sente o ar tocando quando entra na sua inspiração e saindo durante a sua expiração. É uma prática de iniciantes que você pode realizar em qualquer local. A dica é aproveitar o resto da sexta-feira para respirar, acalmar a mente e começar o final de semana com a bateria recarregada. É isso, respirar fundo, meditar, aproveitar e fazer isso no final de semana também, né, Ruth? Com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira e você fica agora então com mais um capítulo de Reis à Decadência. Boa noite, gente. Boa noite e bom final de semana.